Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre as oportunidades de renovação espiritual para a nossa sociedade e que podemos encontrar durante a pandemia. Mas antes, nós iremos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro e a cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Nos últimos programas, nós temos trazido exemplos de como a caridade e o amor ao semelhante estão atuando para tentar minimizar as consequências da pandemia do coronavírus. E nós, como espíritas cristãos, podemos encontrar um significado muito mais profundo e útil para esse momento tão difícil, abrindo os nossos corações para pensar na dor do próximo. Nesse momento, temos a oportunidade de efetuarmos a nossa reforma íntima, melhorando a nós mesmos, dentro de casa e também, de acordo com a possibilidade de cada um, em ações fora dos nossos lares. Assim, nós estaremos colaborando para que essa pandemia não esteja sendo em vão para a evolução moral do nosso planeta. Nós falamos no último programa que a Organização Mundial da Saúde sentenciou, numa entrevista recente, que todos os países, cedo ou tarde, serão levados a enfrentar os seus problemas sociais por causa da pandemia. Afinal, diante do crescimento da curva de contágio, com o aumento do número de doentes, com o confinamento social e a impossibilidade de se sair para trabalhar, as camadas mais pobres da sociedade são as que mais vão sofrer, sem condições de prover o sustento da própria família, sem condições, muitas vezes, de manter os mais básicos cuidados de higiene, sem acesso a um atendimento hospitalar. E se antes os governos podiam se dedicar a outras prioridades, sempre ignorando os problemas sociais tão graves, agora não tem mais como fugir. Mas não é só quanto ao governo que a prioridade passa a ser cuidar dos mais carentes. Sabemos que todos nós, enquanto sociedade, também nos sentimos impelidos a fazer algo para ajudar. Nós já demos aqui exemplos de pessoas, de empresas e de ONGs que estão se movendo para ajudar pessoas em dificuldade desde que a pandemia chegou no Brasil. E hoje nós gostaríamos de contar outras iniciativas muito inspiradoras e que têm obtido resultados surpreendentes. Até porque espalhar e comentar sobre bons exemplos
pode ser extremamente motivador para todos nós. O coronavírus tem mobilizado a população de diferentes maneiras e muito além do isolamento social e da atenção com os cuidados de higiene. No Rio de Janeiro, por exemplo, um financiamento coletivo promovido na internet arrecadou quase 12 milhões de reais a fim de reativar 60 leitos de UTI no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e também para adquirir equipamentos de proteção individual. O movimento, denominado União Rio, conta com mais de 800 benfeitores. O Instituto da Criança é uma das organizações que criaram essa iniciativa e eles têm a meta de arrecadar 15 milhões de reais. Segundo a entidade, o momento é de união de todos em torno do bem comum. Outra unidade hospitalar que pode ganhar mais 50 leitos é o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Eles querem alcançar o objetivo de 5 milhões de reais e mais de 1.500 pessoas já fizeram doações. Sem a ajuda do governo, apenas com a conscientização e a generosidade da população, as mudanças aconteceram. A ONG Gastromotiva, que já tinha um trabalho muito bonito e de muitos anos, onde eles profissionalizavam jovens de baixa renda para serem cozinheiros, chefes de cozinha e empreendedores na área da gastronomia, e já também servia refeições gratuitas para moradores de rua, sempre com o conceito de evitar ao máximo o desperdício de alimentos e de cascas de alimentos, passou agora, com a pandemia, a providenciar refeições para mais de 1.500 pessoas carentes no Rio de Janeiro, que é uma das cidades onde a ONG já atuava. O projeto Comida com Amor foi criado para combater a fome nos tempos de confinamento. E o grupo produz marmitas super nutritivas com um cardápio pensado por nutricionistas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações de dinheiro e de alimentos também é feita pela internet, da maneira mais simples e mais direta possível. E a comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, contratou médicos e ambulâncias e passou também a distribuir mais de 1.000 marmitas por dia para conseguir minimizar os problemas com o confinamento social e com o coronavírus entre os seus moradores. A mobilização da comunidade surgiu diante da falta de políticas específicas para as favelas de São Paulo e pela urgência da situação. Foram escolhidos voluntários que ficaram responsáveis por zelar determinadas ruas e observar se algum morador tinha sintomas da Covid-19 ou se precisava de algum atendimento médico. E eles também tinham que identificar as famílias que estão com a renda reduzida nessa fase ou mesmo sem renda nenhuma e que então precisariam receber as marmitas. E uma equipe de 15 mulheres da comunidade prepara e distribui cerca de 1.300 marmitas por dia. E são os próprios moradores que correm para pagar os salários das cozinheiras, comprar máscaras e luvas e, além disso, providenciar também cestas básicas. A arrecadação está sendo feita por uma vaquinha online e também com a contribuição de comerciantes e moradores do bairro. Através da união e da boa vontade das próprias pessoas de Paraisópolis, a caridade está acontecendo. Temos que buscar com clareza, dentro dos nossos corações, que a mudança de hábitos nesse momento, o abandono do nosso egoísmo e do nosso orgulho, o abandono desse apego aos bens materiais que nos levam à porta larga dos prazeres temporários, chegou definitivamente. A busca pela porta estreita das virtudes que nos falava Jesus deve ser o nosso único norte nesse momento. Muitos de nós ainda esperam que as coisas voltem ao normal para a gente voltar a assumir os nossos compromissos, os nossos projetos. Mas como tem sido dito nas redes sociais, aquele normal não devemos mais aceitar. Ele era nocivo, ele nos empurrava para um abismo. O historiador austríaco Walter Scheidel, que é professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, concorda que o momento favorece mudanças positivas. Ele conta que, ao longo da história, grandes epidemias tiveram esse efeito nivelador e ajudaram a diminuir a desigualdade.
O professor escreveu uma obra que traça a história da desigualdade social no mundo e analisa quais foram as rupturas que levaram à sua diminuição, como agora, inclusive, ele prevê que irá acontecer com o coronavírus. Portanto, apesar da primeira impressão a pandemia ser algo negativo, o impacto humano e econômico serem devastadores em todo o planeta, segundo o professor, há uma perspectiva que aponta que o Covid-19 tem o potencial de afetar positivamente esse que é um dos maiores problemas do planeta, a desigualdade social. Nós podemos impulsionar esse movimento de diminuir as injustiças sociais. Podemos nos unir com esse sentimento de fraternidade e de amor que nos invade agora. É para isso que estamos aqui. É para isso que reencarnamos. Vamos aproveitar a oportunidade que nos está sendo dada pelo Criador. Teremos agora um breve intervalo. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, amanhã é domingo de Páscoa, uma data, um dia especial para todos os cristãos, porque depois do sofrimento no Calvário da Cruz, que é a maior injustiça de todos os tempos, eis que Jesus surge para os seus discípulos na plenitude do seu Espírito materializado. Na Páscoa, nos reunimos para nos confraternizarmos entre família e amigos. Gostamos de sentir que Jesus está conosco e que ouve as nossas preces. Esse ano em particular, estaremos homenageando o Mestre não em grandes reuniões de casa cheia, como muitos gostam de estar neste dia. Não. Também não teremos tanta movimentação em torno dos ovos de chocolate que gostamos de receber e oferecer. O momento de quarentena certamente limitará as nossas efusões festivas de encontros, muitos abraços, barulho de crianças, enfim. Mas, por outro lado, tenho certeza que estaremos, sim, em menor número, dentro de nossas casas, em reuniões menores ou a sós, mas não deixaremos de lembrar da Páscoa e o seu significado. Estaremos juntos aos nossos familiares por meio remoto e usaremos da tecnologia para nos confraternizar de acordo com as possibilidades do momento. Entretanto, acredito que o isolamento social parcial que estamos vivenciando tem o seu lado positivo, pois nos oferece uma oportunidade de estarmos um pouco mais conosco mesmos e desta forma somos levados a meditar mais profundamente sobre o que acontece conosco e ao nosso redor. Assim, achei oportuno trazer para vocês, no nosso programa de hoje, uma reflexão que há bastante tempo eu recebi em minhas mãos no folheto, contendo uma mensagem que me tocou e desde então costumo ler e pensar nela nesta época. O panfleto foi elaborado e distribuído pela Associação de Capelania Evangélica Hospitalar. E a mensagem é a seguinte: cabisbaixos, deprimidos e amedrontados, aqueles homens estavam completamente derrotados, decepcionados, sua esperança se desfizera. É assim que nos sentimos
quando não acontece o que mais esperávamos. É um balde de água fria. Nosso mundo se desmorona, a esperança se esvai. Quando a escuridão toma conta de nossa alma, os problemas se avolumam com uma montanha intransponível. O fundo do poço é escuro e não tem saída. Os discípulos de Jesus sentiam-se assim, totalmente frustrados naquele dia. Jesus, o Mestre, a esperança de Israel, estava morto. Fim dos sonhos, tudo acabar em uma cruz. Quem poderia abrir a boca do túnel com a pedra tão pesada naquela época? De que adiantaria? Ele já estava morto. Até ler esta mensagem, nunca havia parado para pensar e imaginar como os discípulos de Jesus deviam estar se sentindo após a nefasta crucificação. Jesus era tudo para eles. Nele, eles depositavam todas as suas esperanças e se sentiam seguros e suas expectativas eram de dias melhores, mais justos, com mais amor, piedade e fraternidade. Mas com a morte daquele, que era a própria luz, os discípulos deviam estar mesmo muito deprimidos, com medo, desesperançados. Dá para vocês imaginarem? E o fato surpreendente não acontece? Jesus aparece em espírito materializado a Maria Madalena e depois aos demais discípulos, segundo a narrativa de João, no capítulo 20, versículos 19 a 21. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se reunido, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo-lhes isso, mostrou-lhes suas mãos e seu perfil, de sorte que os discípulos se alegraram. Dá para imaginar, gente, a alegria daquele grupo de homens e mulheres ao reencontrar um mestre tão querido? Como devem ter se sentido confortados em poder tocar e falar com Jesus, que lhes disse ainda: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. A mensagem de Cristo foi de paz, devolvendo a esperança aos discípulos, e naquele instante em que eles, discípulos, se encontravam extremamente magoados e ressentidos com os judeus, Jesus manda perdoar, ir, não reter com eles aquele sentimento de raiva e ódio por terem eles, os judeus, sido responsáveis pela condenação do Nazareno. Jesus estava ali diante deles, mostrando-lhes que a morte não existe, que o reino de Deus não é deste mundo. A aparição do Mestre foi um alívio, uma renovação que fortaleceu os ânimos dos discípulos e lhes impulsionaram a seguir com o trabalho de implantação do cristianismo em todos os corações, em que encontrassem solo fértil ao plantio do amor que Jesus veio ensinar, vivenciando na sua própria carne e, sobretudo, em seu espírito de luz. Então, amigos e amigas, mais que nunca, busquemos neste domingo de Páscoa renovar as nossas esperanças e alcançar inspiração para prosseguirmos na certeza que vivemos por um objetivo superior, aliás, a nossa própria razão de existir, incorporados neste corpo de carne, é muito maior, pois ao fim desta jornada, a vida continua. Finalmente, convido a todos a meditarem e se verem na situação dos discípulos naquele dia,
no dia seguinte à crucificação, imaginando a dor cruciante que lhes corroía moralmente, e na Páscoa, depois do reencontro com o Mestre redivivo, sintamos otimismo para prosseguirmos adiante com corações leves pelo perdão. Desejo a todos que a Páscoa lhes traga o espírito de gratidão, perdão e renovação, para juntos suplantarmos os momentos difíceis e ressurgirmos tocados pelo amor de Cristo. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje eu os convido para juntos refletirmos sobre os ensinamentos contidos no livro psicografado por Chico Xavier, Justiça Divina, onde na lição 42 o Espírito Emmanuel orienta-nos como devemos proceder para nos desligarmos do mal. Diz Emmanuel: antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhes competem, a mente, acordada perante a lei, não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico, que lhes servirá por degrau decisivo no reajuste e coopera quanto possível para que seja o corpo talhado à feição de câmara corretiva, na qual se regenere e, ao mesmo tempo, se isole das sugestões infelizes capazes de lhe arruinarem os bons propósitos. Patronos da guerra e da desordem que esbulhavam a confiança do povo escolhem o próprio encarceramento na idiotia, onde poderão fazer-se despercebidos. Despercebidos por quem? Pelos antigos comparsas das orgias de sangue e loucura, por eles mesmos transformados em lobos inteligentes. Tribunos ardilosos da opressão e caluniadores empeçonhados pela malícia pedem o martírio silencioso dos surdos mudos para poderem desligar pouco a pouco dos especuladores do crime, a cujo magnetismo degradante se rendiam inconscientes. Cantores e bailarinos de prol, imanizados a organizações corrompidas, suplicam empecilhos na garganta ou pernas cambaias, a fim de não mais caírem sob o fascínio dos empreiteiros da delinquência. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envileceram as energias do amor imploram olhos cegos e estreiteza de raciocínio, receosos de voltar ao convívio dos malfeitores que, um dia, elegeram por associados e irmãos de luta mais íntima. Criaturas insensatas que não vacilavam em fazer a infelicidade dos outros, solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados que os afastem dos quadrilheiros da sombra com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. E homens e mulheres que se brutalizaram no vício rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta, que provoquem repugnância e consequente desinteresse dos vampiros, em cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes
se compraziam nos prazeres inferiores. Se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. E se trazes alguém contigo portando essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção. Para todos nós que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos, ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Como ensinou o Cristo, o plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Mandem os seus comentários para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.